Olá, professores. Nessa aula, nós vamos trabalhar as alterações da LDB, mais especificamente as alterações sofridas entre agosto e setembro, pois quatro leis modificaram a LDB. Dessas quatro leis, três já estão em vigor, já estão no texto da LDB, e uma delas, a Lei 14.679, só vai passar a valer no dia 2 de novembro. Por isso, nessa aula, nós vamos focar naquilo que já pode ser cobrado, pois as bancas adoram cobrar novidades, e os textos que nós vamos estudar aqui numa ordem mais pedagógica, eu preferi direcionar artigo por artigo direcionado. Então, nós vamos estudar o artigo 3º, que foi o primeiro a ser modificado, em seguida o artigo 5º, e assim sucessivamente até a gente entender todos os textos que foram alterados na LDB por meio dessas três legislações. Por isso, já prepare o seu material de anotação e, sem mais delongas, vamos à aula. Bem, esse aqui é o nosso material de apoio que nós vamos utilizar nesta aula. Ele vai conter aí as atualizações da LDB. São três leis que nós vamos trabalhar neste documento. Esse material vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. Quando você for baixar, já curta o vídeo e se inscreva no canal para que a gente continue trazendo esse tipo de conteúdo aqui para o YouTube. E vamos aqui para o nosso primeiro artigo que foi alterado. Lembrando que, para efeitos pedagógicos, para ficar mais fácil da gente entender, vamos estudar as alterações de forma crescente. Então, o artigo 3º foi alterado, vem primeiro, depois o artigo 5º foi alterado, depois o artigo 9º, o artigo 10º. Fica mais fácil de entender quando a gente estuda a LDB em ordem. Então, a gente vai vendo ali cada artigo alterado em ordem, como se a gente estivesse folheando a LDB, certo? O primeiro artigo aqui, que foi alterado, o artigo 3º, famoso artigo, muito cobrado em provas, que vai falar dos princípios. E houve uma alteração aqui no inciso 8º. Vamos ler. A gestão democrática, então um artigo aí que fala da gestão, o inciso, né, que fala da gestão democrática do ensino público, na forma desta lei, até aqui está certinho, está normal, né, conforme o texto anterior, na forma desta lei e da legislação dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal. Essa aqui foi a alteração. A LDB, anteriormente, quando ela ia falar ali da gestão democrática, ela falava na forma das normas ali, das leis do sistema de ensino, conforme a legislação do sistema de ensino. Então não era cravado, não era definido que a gestão democrática precisa ser definida por lei. O que a LDB fez? Ela foi lá e se associou ao PNE. O PNE, o Plano Nacional de Educação, já previa que a gestão democrática precisa ser definida por lei. A LDB veio aqui agora e fez a mesma coisa. Então, a gestão democrática, a partir de agora, conforme aí o inciso 8º, artigo 3º da LDB, precisa ser definida por lei. Não é resolução, não é portaria, não é nenhuma outra norma ali expedida pela Secretaria de Educação, expedida pelo prefeito, ali um decreto, de jeito nenhum. A gestão democrática, ela é definida por lei, deve ser uma lei. Então, passar ali pela Assembleia Legislativa ou pela Câmara dos Vereadores. No mapinha metal, ó, a gestão democrática do ensino público. Lembrando que muitas bancas gostam de vir aqui falar que a gestão democrática também é obrigatória para o ensino privado, e não é. A gestão democrática, conforme a LDB prevê, ela é obrigatória para o ensino público. Lógico que as instituições privadas, né, as escolas particulares, podem adotar o modelo de gestão democrática, mas não é obrigatório conforme a LDB. Então, a gestão democrática do ensino público, na forma da lei, ó, da lei e da legislação dos respectivos estados, municípios e DF. Então, os estados, os municípios e os DF precisam ter uma lei que trata da gestão democrática. Se a questão vier aqui falar que é uma portaria ou uma legislação do sistema de ensino, está errado. Agora é lei. Essa foi a alteração do artigo 3º. O artigo 5º, ele sofreu uma alteração aqui no parágrafo 1º. O parágrafo 1º do artigo 5º, que vai falar que o poder público, na esfera de sua competência, deverá. Então, ele traz ali obrigações para o poder público. Quais são essas obrigações que foram alteradas? Foi incluída aí uma obrigação, né, um dever no inciso número 4. Esse dever vai falar o quê? Divulgar, é a obrigação do poder público, divulgar lista de espera por vagas nos estabelecimentos de educação básica de sua rede, inclusive creches, por ordem de colocação, então em ordem de colocação, e sempre que possível por unidade escolar, por escolas, bem como divulgar os critérios para a elaboração da lista. Vamos aqui no mapinha mental. Primeiro, essa é uma obrigação do poder público. O parágrafo 1º ali do artigo 5º vai falar dos deveres, né, das obrigações do poder público. E é o poder público, então, os municípios, os estados, o DF, vão ser obrigados, e a União também vão ser obrigados a divulgar uma lista de espera por vagas. Lembra quando um pai e mãe vai lá na escola fazer matrícula e você fala, ah, não tem mais vaga aqui na escola. Normal, isso vai continuar acontecendo. Porém, agora deve ser divulgada uma lista de espera. Então, uma lista de espera com a classificação. Ah, tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Ah, chegou lá o pai do Joãozinho, foi fazer a matrícula do filho, não tem vaga.
Aí vai ter que ter uma lista de espera dizendo, ó, o Joãozinho é o aluno número 35 aqui da lista de espera. Tem que ter uma lista de espera. Essa é a obrigação aqui prevista do poder público. Então, divulgar lista de espera na educação básica. Lembrando que educação básica, quando ele falou que educação básica, ele pega o quê? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Em seguida, ele veio e criou uma ressalva. Ele destacou. Ele falou, ó, na educação básica. Ele já tinha falado da educação infantil. Só que ele veio aqui e falou, ó, inclusive nas creches. Porque na creche é onde a gente tem ali na prática, a gente vê, né? Onde a gente tem a maioria desses problemas com vagas. Então ele fez questão de destacar: as creches precisam ter lista de espera. Toda a educação básica precisa, mas ele ressaltou, ele falou, ó, inclusive as creches. Então, como ele destacou, a gente também destaca. As creches precisam ter lista de espera por vagas. E como que vai funcionar essa lista? Duas formas. Primeiro, obrigatoriamente por ordem de colocação. Então, como eu falei ali no exemplo, o Joãozinho foi lá fazer a matrícula, não tem vaga. Ótimo. Então tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Lá o 35 é o Joãozinho. Então, por ordem de colocação. Isso é obrigatório. Tem que ser por ordem de colocação. Só que existe uma outra possibilidade, que é por unidade escolar, sempre que possível. Então, não é obrigatório. O sistema de ensino, se ele conseguir se organizar para definir essa lista de espera por vagas por escola, né, por unidade escolar, então a escola Pedro Afonso, ela tem lá a sua lista de espera. A escola Miguel Marcondes, outra lista de espera. Então, cada escola ter uma lista de espera. Isso não é uma obrigação, ele é uma possibilidade. Ele falou, ó, sempre que possível. O que que é obrigação? Ter a lista de espera por ordem de colocação. A lista de espera por ordem de unidade escolar, ela é sempre que possível. Quando for possível, o sistema de ensino faz. Mas a lista de espera por ordem de colocação é obrigatória. Outra coisa que também é obrigatória é isso aqui, ó, divulgar os critérios para a elaboração da lista. Então a gente vai fazer, ótimo, a gente vai ter uma lista ali do primeiro até o último ali que tem interesse de se matricular, né, por vaga em escola pública. Ótimo, a gente tem essa lista, mas quais são os critérios? O que que a gente vai usar ali para definir qual que é o primeiro, quem que é o segundo? Ah, vai ser por questão social, né, questão financeira, vai ser por localização. Então tem que ter ali, o sistema de ensino vai criar ali esses critérios e assim que ele criar esses critérios, ele precisa divulgar. Ó, a gente está usando para classificar determinado critério. Ah, localização. Ah, questão social, questão financeira. O critério ali que o sistema de ensino for adotar, ele precisa divulgar. Então, ele vai divulgar tanto a lista de colocação, né, por ordem de colocação, e vai a lista de vagas por ordem de colocação, e nessa lista ele já vai divulgar junto qual que é o critério que ele está usando. Então, isso é obrigatório. A única coisa aqui que não é obrigatório é lista por unidade escolar. Então, por escola, ali, a demanda de vagas por escola não é obrigatória, é sempre que é possível. Agora, por ordem de colocação e os critérios, esses aí são obrigatórios, certo? Esses dois pontinhos aí eu gostaria de chamar a atenção, que é essa parte aqui de colocação ser obrigatório e os critérios serem obrigatórios, porque com certeza vão trabalhar com isso. Vão tentar falar que a lista por unidade escolar também é obrigatória, e ela não é obrigatória, só é obrigatória por colocação e os critérios. Dito isso, próximo artigo. Artigo 9º. Agora vamos falar aqui das incumbências da União. Foi incluído aqui, ó, o 7º A, que vai falar o quê? É incumbência da União, é obrigação da União. Assegurar, em colaboração com os sistemas de ensino, então junto com os demais sistemas de ensino, o processo nacional de avaliação do quê? Das instituições e dos cursos de educação profissional técnica e tecnológica. Vamos ver aqui no mapinha mental o que é essa obrigação. Ó. A União ela deve assegurar, deve garantir que aconteça, não vai fazer isso sozinho, ela vai fazer em colaboração com os sistemas de ensino. Então, o sistema de ensino municipal, estadual, todos os sistemas de ensino distrital, né? Então, todos os sistemas de ensino, junto com a União vai garantir que isso aconteça. Um processo nacional de avaliação das instituições e dos cursos. De quê? De educação profissional e técnica e tecnológica, educação profissional técnica e tecnológica. Então, isso é incumbência da União, assegurar que esse processo de avaliação aconteça, não fazendo isso sozinho, em colaboração com os demais sistemas de ensino, municipal, estadual e distrital, certo? Artigo 10º, vamos lá. Agora nós vamos começar a trabalhar um dos pontos que com certeza vão ser mais cobrados nas próximas provas para as carreiras educacionais, que vamos falar aqui dos conselhos escolares e dos fóruns dos conselhos escolares. Primeiro, o artigo 10º vai lá e estabelece as incumbências dos estados. Presta atenção, incumbência dos estados. Lá no inciso 8º, ele foi lá e disse o quê? Que é uma incumbência, é uma obrigação do estado instituir, criar, formar, instituir, na forma da lei que trata o artigo 14, nós vamos chegar lá, o estado precisa instituir conselhos escolares e fórum dos conselhos escolares. Então, é obrigação do estado instituir os conselhos escolares
e os fóruns dos conselhos escolares. Isso é o artigo 10º. O artigo 11 foi lá e replicou ao artigo 11. Ele vai falar das incumbências dos municípios. Então, os estados precisam instituir conselhos escolares e fórum de conselhos escolares. E os municípios precisam instituir o quê? Conselhos escolares e fórum de conselhos escolares. Da mesma forma que os estados. Os estados e os municípios têm a mesma obrigação de criarem dentro do seu sistema de ensino conselhos escolares e fórum de conselhos escolares. O artigo 12º agora vai falar dos estabelecimentos de ensino, das escolas. Ele vai dizer que os estabelecimentos de ensino terão a incumbência, terão a obrigação de fazer o quê? Instituir, né, de criar, conforme ali o artigo 14, os conselhos escolares. Preste atenção, ó. Aqui vai ter uma pergunta, com certeza. Os municípios precisam instituir conselhos escolares e fórum de conselhos escolares. Os estados, conselhos escolares e fóruns de conselhos escolares. Ótimo, estados e município vai constituir os dois. E os estabelecimentos de ensino, as escolas? Elas vão constituir somente os conselhos escolares. Escola não tem, né, a obrigação de constituir fórum de conselhos escolares. E nem daria, porque o fórum é um conjunto, né, um agrupamento ali de conselhos. Então não tem como a escola fazer isso. Mas para ficar destacado que escola não tem fórum de conselhos escolares. Com certeza as bancas vão vir aqui e vão falar o quê? Que os estabelecimentos de ensino têm a obrigação de instituir conselhos escolares e fórum de conselhos escolares. Vai estar errado. Estabelecimento de ensino não constitui fórum de conselho escolar, somente conselhos escolares, certo? Agora chegamos aqui no artigo 14. Esse foi o artigo aí mais substancialmente assim alterado, que vai trazer mais alterações aí para o sistema de educação em todo o país. E vamos entender agora aqui o que foi criado a partir do artigo 14. Lei dos respectivos estados, municípios e do DF definirá as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Vamos lá, primeira consideração. Viu que tem um destaquezinho de vermelho ali? Isso aí foi o mais importante, que agora é lei. Da mesma forma que a gente viu lá no artigo 3º, que vai falar dos princípios, aqui também o artigo 14 fez questão de enfatizar. Olha, é lei, não é uma norma qualquer do sistema de ensino, não é uma portaria, não é um decreto, não é uma resolução. É uma lei. Lei do Estado, lei do município e lei do DF, que vai definir as normas de gestão democrática do ensino público. Então, essa é a nossa primeira consideração. É uma lei, lei que vai definir as normas de gestão democrática de onde? Do ensino público, não é do ensino privado, do ensino público. De acordo com as suas peculiaridades, então conforme a sua realidade local e ainda conforme os seguintes princípios. Agora nós vamos ver aqui os dois princípios. O primeiro princípio, participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Então, aqui os profissionais de educação vão elaborar, vão participar, né, da elaboração do PPP. Lembrando que aqui profissionais da educação não são somente, né, os professores, mas também os professores, junto com a direção, o pedagogo. Então, todos os profissionais de educação vão participar da elaboração do PPP, certo? Esse aqui é o primeiro princípio, já estava lá na LDB. Agora vamos começar as alterações. O artigo 14 foi bastante mexido. Participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares e em fóruns de conselhos escolares ou equivalentes. Então, aqui no mapinha mental, ó, participação das comunidades. Qual? Comunidade escolar e comunidade local. Onde que a comunidade escolar e a comunidade local vai participar? Tanto de conselhos escolares como de fórum de conselhos escolares. Princípio novo precisa ser memorizado. Vamos aqui no parágrafo primeiro. O parágrafo primeiro vai trabalhar ali os conselhos escolares e o parágrafo segundo o fórum dos conselhos escolares. Vamos entender aqui quais são as características, conforme a LDB prevê, dos conselhos escolares. É um órgão deliberativo. Será composto do diretor da escola, que é um membro nato, e de representantes da comunidade escolar e local, eleitos por seus pares, nas seguintes categorias. Vamos lá. Primeiro, o conselho escolar, ó, tá vendo aqui, ó, ele é um órgão deliberativo. O que isso quer dizer? Ele é um órgão que toma decisões. Não serve apenas para consulta, não é apenas para consultar qual é a opinião do conselho escolar. O conselho escolar tem o poder deliberativo de tomar decisões. Ele é consultivo, ele pode ser consultado ali pela parte de gestão da escola, porém, ele é um órgão deliberativo. Eu já consigo enxergar a questão que a banca sorrateiramente vai vir aqui, ó, e vai colocar que o órgão, que o conselho escolar é um órgão consultivo. Vai estar errado. O conselho escolar é um órgão deliberativo, um órgão que tem poder de tomar decisões. Composto por quem? Pelo diretor da escola. Então, o diretor da escola é um membro nato, isso quer dizer, ele sempre vai estar lá. O diretor da escola sempre vai estar no conselho escolar. E por representantes das comunidades escolar e local, eleitos por seus pares. Então, nós vamos ver aí mais à frente quais são esses representantes, mas a informação importante é lembrar que são eleitos por seus pares. Então, o representante dos estudantes
É eleito pelos próprios estudantes, os representantes dos pais, eleito pelos próprios pais. Então, eleitos pelos seus pares. Os pares vão eleger ali os seus representantes. Vamos aqui, ó, ver por quem que ele é composto, ó, das seguintes categorias, né? Então, o conselho escolar ele é composto pelas seguintes categorias: por professores, orientadores educacionais, supervisores, administradores escolares, dentro de uma primeira categoria. Próximo, demais servidores públicos que exerçam atividades administrativas. Então, o secretário da escola ali, todos os servidores da administração, administrativos, né? Servidores administrativos da escola. Próximo, estudantes. Quatro, pais ou responsáveis. E quinto, membros da comunidade local. O professor fez um mapinha mental aqui para ficar mais fácil de enxergar. Ó. Quem que compõe, né? O conselho escolar vai ser composto por quem? Pelo diretor. Lembrando que o diretor é o quê? Membro nato, ele sempre vai estar lá. O conselho escolar é composto por professores, orientadores, supervisores e administradores, por estudantes, por servidores administrativos, pais ou responsáveis e por membros da comunidade local. Então, são 6 grupos ali que vão compor o conselho escolar. Lembrando que, exceto, né, com exceção do diretor, que não vai ter eleição, o diretor é membro nato, todos os demais são eleitos por seus pares, não são indicados por ninguém. Essa questão fala, o representante dos professores é indicado pelo diretor. Está errado. Representante dos professores, eleito pelos professores, eleito pelos seus pares. E assim os demais, com exceção do diretor, que ele é membro nato. Mas esses 6 atores aqui vão compor o conselho escolar, certo? Parágrafo segundo. Agora nós vamos entrar aqui no Fórum dos Conselhos Escolares. O texto diz assim: o Fórum dos Conselhos Escolares é um colegiado de caráter deliberativo que tem como finalidade o fortalecimento dos conselhos escolares e de sua circunscrição, né, e a efetivação do processo democrático nas unidades educacionais, nas diferentes instâncias decisórias, com vista a melhorar a qualidade da educação, norteado pelos seguintes princípios. A gente já vai ver os princípios. Vamos entender aqui o Fórum dos Conselhos Escolares. Primeira informação, ele é um órgão colegiado, né, composto ali por diversos membros, de caráter deliberativo. Assim como o conselho escolar é deliberativo, o fórum de conselho escolar é deliberativo. E o que que a gente viu? Toma decisões. Deliberativo, toma decisões. O fórum de conselho escolar pode ser consultado para alguma informação ali, pela gestão escolar? Pode. Consultado pela opinião, né? Qual é a sua opinião sobre cobrir a quadra aqui da escola? O fórum de conselho escolar pode dar essa opinião. Porém, ele é um órgão deliberativo, ele tem poder de tomar decisões, certo? Então, ele também é um órgão deliberativo. O Fórum de Conselho Escolar tem finalidades, 2 finalidades. Quais são? Primeira finalidade, por que o Fórum de Conselho Escolar existe? Para fortalecer os conselhos escolares. Então, essa é a primeira finalidade dele, fortalecimento dos conselhos escolares da sua circunscrição. A gente já vai ver mais à frente o que é a circunscrição. Mas uma finalidade do Fórum do Conselho Escolar é fortalecer os conselhos escolares e a outra, efetivação do processo democrático. Então, trabalhar para que toda a gestão ali da escola, né, toda a gestão do sistema de ensino seja democrática, fortalecer os conselhos escolares e efetivar o processo democrático, onde nas unidades educacionais, então nas escolas, né, para que as escolas tenham gestão democrática e nas diferentes instâncias decisórias, então dentro de todo o sistema de ensino, para que todo o sistema de ensino tenha ali a gestão democrática. E ele tem um objetivo maior. O Fórum de Conselho Escolar tem o objetivo de melhorar a qualidade da educação. De uma forma geral, ali ele trabalha para que seja melhorada a qualidade da educação por meio da efetivação dos processos democráticos. Então, esse aqui é o Fórum de Conselhos Escolares. Lembrando que ele é deliberativo, deliberativo. Fórum de Conselho Escolar e conselhos escolares são órgãos colegiados deliberativos. Vamos aqui agora para os princípios. Ó. Como a gente viu aqui, ó, ele tem princípios. Da mesma forma que a gestão democrática tem 2 princípios, o Fórum de Conselhos Escolares tem 3. Quais são os 3 princípios? Primeiro, democratização da gestão. Então, da organização ali do sistema de ensino, dos estabelecimentos de ensino, democratizar a gestão. Próximo princípio, democratização do acesso e permanência. Então, democratização dos acessos para que haja vaga, haja condições dos alunos acessarem o sistema de ensino e permanência, evitando ali a evasão, né? Evitando a evasão escolar. Trazer condições para que o aluno consiga permanecer dentro do sistema de ensino. E qualidade da educação social, qualidade social da educação. Esse é o terceiro princípio. Estamos vendo aqui o quê? Princípios dos fóruns de conselhos escolares. Então, os princípios dos fóruns de conselhos escolares. Eles têm 3 princípios, ó. FCE, Fórum de Conselho Escolar, tem 3 princípios. Democratização da gestão, democratização de acesso e permanência, tem a ver com evasão e com oferta de vagas para o acesso à educação básica, e a qualidade social da educação. Esses são os 3 princípios do Fórum de Conselho Escolar. Vamos agora aqui para o parágrafo terceiro. Diz assim: o Fórum dos Conselhos Escolares será composto. Como que a gente vai compor um Fórum de Conselho Escolar? Primeiro,
dois representantes do órgão responsável pelo sistema de ensino. Então, o sistema de ensino municipal vai mandar dois representantes. Se o fórum de conselho escolar for estadual, vai mandar dois representantes. Não, o sistema de ensino estadual vai mandar dois representantes. E se for distrital? O sistema de ensino distrital vai mandar dois representantes. Então, o município, né? O sistema de ensino ali, município, o estado e o DF vão encaminhar dois representantes do sistema de ensino para compor o fórum de conselho escolar. E vai ser composto por quem mais? Por dois representantes de cada conselho escolar da circunscrição de atuação do fórum dos conselhos escolares. Vamos ver aqui no mapinha mental, vai ficar mais fácil. Então, o Fórum dos Conselhos Escolares, ele é composto por quem? Dois representantes do órgão responsável pelo sistema de ensino. Então, o município, o sistema de ensino municipal, mandou dois. Sistema de ensino estadual, mandou dois. Sistema de ensino distrital, mandou dois. Então, conforme ele for, né, onde estiver esse fórum de conselho escolar, cada representante do sistema de ensino vai mandar, cada sistema de ensino, né, vai mandar dois representantes. E também por dois representantes de cada conselho escolar da circunscrição de atuação do Fórum de Conselho Escolar. Fica um pouquinho complexo, mas nesse desenho aqui, nessa imagem, né, a gente vai conseguir entender. Aqui o sistema de ensino municipal. Imaginem que nós estamos no município de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e que o sistema de ensino desse município se dividiu em duas regiões, dois espaços territoriais. Imaginamos aqui que o município dividiu em região norte e região sul. A região norte, aqui vai ser chamada de circunscrição A, e a região sul, circunscrição B. Na circunscrição A gente vai ter um fórum de conselho escolar, que vai trabalhar ali as escolas dessa região, dessa área norte. E a circunscrição B, que vai trabalhar a área sul, vai ter outro fórum de conselho escolar que vai agrupar, né, vai ser um colegiado dos estabelecimentos de ensino da região sul. Então, cada circunscrição, cada região dessa, espaço territorial desse, vai ter um fórum de conselho escolar. E cada fórum de conselho escolar é composto por quê? Por dois representantes da Secretaria de Educação, no nosso exemplo, dois representantes da Secretaria de Educação do município de Ponta Porã e mais dois representantes de cada conselho escolar, ó, dois representantes de cada conselho escolar. Aqui nesse exemplo, nós temos aqui quatro estabelecimentos de ensino. Por quê? Porque cada estabelecimento de ensino tem um conselho escolar. Cada estabelecimento de ensino, um conselho escolar. E cada conselho escolar envia dois representantes. Então, esse conselho escolar aqui dessa escola mandou dois, dessa escola mandou dois, dessa escola mandou dois, dessa escola mandou dois. Então, a gente tem quatro representantes, oito representantes, né, aliás, dos estabelecimentos de ensino e dois representantes do sistema de ensino. E assim a gente compõe um fórum de conselho escolar. Nesse exemplo, eu dividi aqui em região norte e região sul para ficar mais simples. Mas um município pode ter várias regiões, várias circunscrições, e cada uma dessas circunscrições vai ter um fórum de conselho escolar composto ali por dois representantes do sistema de ensino e dois representantes de cada conselho escolar, que vai vir ali dos estabelecimentos de ensino, certo? Essa é a composição ali dos fóruns de conselho escolar dentro de um sistema de ensino. Então a gente pode ter aqui várias circunscrições e vários fóruns de conselho escolares, mas sempre nessa composição, dois do sistema de ensino e dois de cada conselho escolar, certo? Esse aqui é assim a gente vai terminar aqui o nosso fórum de conselho escolar, o artigo 14. Esse artigo 14 vai despencar nas provas. Então é interessante que você entenda exatamente o que a gente explicou aqui. Eu sei que às vezes não dá para entender de primeira, então volta aqui, relê esse material, está disponível, releia o material, assista a aula de novo se for preciso, mas pegue bem essa parte aqui que vai ser cobrado com certeza. Vamos aqui agora para o artigo 36b. A educação profissional técnica de nível médio, a famosa EPTNM, será desenvolvida das seguintes formas. Então, são duas formas. Isso aqui já estava previsto lá, só para a gente entender onde que a gente viu as alterações, né, do que a gente está trabalhando. Então, a EPTMN era dividida em articulada, com o ensino médio, e subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio. Vamos olhar aqui no mapinha mental. EPTNM, Educação Profissional Técnica de Nível Médio, era dividida de uma forma articulada e de uma subsequente. Lembrando que a subsequente é após a conclusão do ensino médio. Então, o aluno foi lá, terminou o ensino médio, agora eu quero fazer um curso de técnico de informática, técnico agrícola. Pode fazer, ele é depois, né, após o ensino médio. Ou articulada. Articulada é junto com o ensino médio. Está fazendo o ensino médio e já está fazendo o curso técnico. Dessa forma, pode haver duas possibilidades. A primeira, integrada, e a segunda, concomitante. A integrada é uma matrícula e na uma instituição. Então, quando o aluno chega ali para se matricular no ensino médio, com a mesma matrícula que ele se matricula no ensino médio, ele já se matricula no curso técnico. Então, na mesma instituição de ensino, com a mesma matrícula, uma única matrícula. É a forma integrada. E a forma concomitante, duas matrículas. Vai fazer uma matrícula para o ensino médio e outra matrícula para o curso técnico.
Essa forma concomitante pode ser dividida de três formas. A primeira, na mesma instituição. Então, ele chegou lá na escola Pedro Alfonso, chegou lá bonitinho. Ah, vou fazer uma matrícula aqui para o ensino médio e quero fazer mais uma matrícula para o curso técnico. Então, é na mesma instituição, só que são duas matrículas. Ou ainda, cursar o ensino médio numa escola e o ensino técnico em outra, que é aqui, ó, instituições distintas. Então, uma matrícula em uma escola para o curso de ensino médio e outra matrícula em outra escola para o curso de nível técnico. Então, essa é a segunda forma. E a terceira forma, em duas instituições de ensino também, ó. Uma matrícula ele vai fazer lá, uma escola ele vai fazer o curso técnico e na outra ele vai fazer o ensino médio. Porém, aqui a gente tem o mesmo PPU. Imagine que duas escolas ficam próximas ali, escola A e escola B. E os alunos da escola A, que não tem curso técnico, frequentemente vão aqui para a escola B fazer o curso técnico. Essas escolas podem se unir e criar uma proposta pedagógica unificada, provocando ali, trazendo uma facilidade de integração desse ensino médio com o curso técnico, como esses alunos costumam realmente, né, frequentemente sair de uma instituição e ir para outra. Então, essa é a terceira possibilidade. Resumindo, existe a forma integrada e a forma concomitante. Então, uma forma com uma matrícula e uma forma com duas matrículas. De duas matrículas pode ser na mesma instituição, em instituições de ensino distintas, ou em instituições de ensino distintas, mais PPU, Projeto Pedagógico Unificado. Isso aqui já estava na LDB, a gente já viu no curso de LDB. Agora vamos ver o que foi alterado. O segundo diz assim: as formas referidas no inciso 1 e 2, articulada e subsequente, junto com o ensino médio ou após o ensino médio, do caput deste artigo, poderão também ser oferecidas em articulação com a aprendizagem profissional, nos termos da Lei 10.097 de 2000. Vamos entender aqui, ó. Primeira coisa, vamos entender esse mapinha mental aqui de vermelho e ver o que eles fizeram aqui. Era previsto antes fazer o ensino médio junto com a educação profissional e técnica de nível médio. Isso aqui era o que era previsto na LDB. Agora eles vieram e colocaram a terceira possibilidade. Então, o aluno pode fazer o ensino médio junto com a educação profissional técnica de nível médio e junto com a aprendizagem profissional. Lembrando que a aprendizagem profissional, quem fez o curso do ECA sabe que a aprendizagem profissional é o trabalho do menor aprendiz, entre 14 e 18 anos. Então, o adolescente entre 14 e 18 anos, ele pode trabalhar na qualificação, né, menor aprendiz. O que ele falou aqui, ó? O ensino médio pode ser feito junto com a educação profissional técnica de nível médio e junto com a aprendizagem profissional. Imagine aqui que o aluno está cursando o ensino médio junto com a educação profissional técnica de nível médio, um curso ali de técnico agrícola. E ele vai trabalhar lá numa empresa de cereais. Então, há uma junção aqui de três tópicos: a aprendizagem profissional, a educação profissional e técnica, que é o curso de técnica agrícola, e o ensino médio. Ele está cursando os três, está fazendo os três ao mesmo tempo. É isso que está escrito aqui, ó. As formas articulada e subsequente poderão ser oferecidas em articulação junto com a aprendizagem profissional. A aprendizagem profissional é o menor aprendiz de 14 a 18 anos. Agora vamos desdobrar. Próximo, parágrafo terceiro. A educação profissional técnica de nível médio, EPTNM, quando ela for oferecida em articulação com a aprendizagem profissional, poderá haver o quê? O aproveitamento. Ó, vem aqui comigo. Quando a educação profissional e técnica de nível médio for oferecida em articulação, junto, ao mesmo tempo, com a aprendizagem profissional, então ele está fazendo um curso técnico e também está trabalhando, pode haver o aproveitamento. Aproveitamento do quê? Ele está fazendo um curso técnico e está trabalhando. O que ele pode haver um aproveitamento? Primeiro, aproveitamento das atividades pedagógicas de educação profissional e técnica de nível médio para efeito de cumprimento do contrato de aprendizagem profissional, nos termos de regulamento. Sei que fica confuso, mas no exemplo vai ficar bem simples. Ó, poderá haver o que? O aproveitamento. Esse aluno está fazendo um curso técnico. E ele pode aproveitar, primeiro, as atividades pedagógicas desse curso técnico lá dentro do emprego dele, lá dentro do trabalho dele. Exemplo, imagine que o aluno aqui no contrato de trabalho, no contrato de aprendizagem, ele vai aprender também, vai ter, isso é uma das condições, né, do contrato de aprendizagem profissional, ele vai ter ali instruções de como trabalhar, de como proceder dentro daquela empresa. Uma dessas instruções, uma dessas aulas, era sobre vendas. Só que lá no curso técnico, dentro do EPTM, ele já teve uma atividade pedagógica de vendas. O que ele pode fazer? Aproveitar lá dentro da empresa dele. Quando for começar ali a instrução, ele pode levantar a mãozinha dele e falar: Ó, eu já fiz isso. Eu já aprendi isso aí lá numa atividade pedagógica, dentro do curso técnico que eu estou fazendo. Então, eu trago essa atividade pedagógica para dentro do contrato de aprendizagem profissional. Entendeu? Ele aproveitou algo que ele aprendeu aqui no curso técnico, lá dentro do emprego dele, na condição de menor aprendiz. Lá dentro ele aproveitou. Esse aproveitamento que está sendo previsto aqui. E o que também pode ser aproveitado? O aproveitamento das
horas de trabalho em aprendizagem profissional para efeitos da integração de carga horária do ensino médio, no itinerário de formação técnica e profissional ou na educação profissional e técnica de nível médio, nos termos de regulamento. Vamos lá. A gente acabou de ver que as atividades pedagógicas desenvolvidas dentro do curso técnico podem ser aproveitadas lá dentro do contrato profissional dele, de aprendizagem profissional, na condição de menor aprendiz. Atividades pedagógicas, aqui no curso técnico, sendo aproveitadas lá dentro da empresa que ele está trabalhando. O que também pode ser aproveitado? As horas que ele trabalhou dentro da empresa. Então, essas horas de trabalho dentro da empresa podem ser aproveitadas lá dentro do itinerário formativo ou do curso técnico profissional que ele está fazendo, para cumprir a carga horária. Então, a carga horária que ele tem, ó, a carga horária que ele tem lá dentro do contrato de aprendizagem profissional pode ser usada para integralizar, para complementar a carga horária do curso de itinerário formativo ou do curso técnico. Então, conforme o itinerário formativo que ele tiver ou o curso técnico que ele está fazendo, a gente pode abater aí essa carga horária considerando as horas de trabalho. Então, do mesmo jeito que ele tinha lá uma atividade de venda, supomos que no curso técnico agora a gente vai ter uma aula, uma atividade prática de curso de vendas, sobre aula de vendas. Só que lá dentro da empresa ele já teve essa aula prática, ele já trabalhou, ele já está trabalhando com vendas. Então a gente vai lá e abate essa carga horária. Para entender, ó, ficou bem mais fácil aqui nesse mapeamento mental. Ó, o curso técnico ele vai ter atividade pedagógica, né? Certo. Essa atividade pedagógica pode ser aproveitada dentro do contrato de aprendizagem profissional, lá na condição de menor aprendiz. Então, as atividades pedagógicas, as aulas que ele teve ali sobre venda, podem ser aproveitadas lá dentro do contrato de aprendizagem profissional, dentro da empresa dele. Só que na empresa dele, ele tem horas de trabalho. Ele está trabalhando na empresa dele. E essas horas de trabalho podem ser aproveitadas onde? No ensino médio. Então, o aproveitamento de uma área para outra. As duas áreas podem se aproveitar, tanto as atividades pedagógicas dentro da empresa, como as horas de trabalho na empresa, para cumprir a carga horária ali do curso técnico. Certo? Acho que ficou compreensível. Vamos aqui no artigo 9A, que vai ser o último artigo dessa aula. Até a entrada em vigor da lei que trata do artigo 14, vai falar da gestão democrática, os conselhos escolares e os fóruns de conselhos escolares que já existem, hein, já constituídos, continuarão a observar as normas expedidas pelos respectivos sistemas de ensino. O que é isso? Olha, o que está valendo ainda, o que já está valendo hoje, continua valendo. Até que haja uma lei, né? Até que os sistemas de ensino criem uma lei específica, e lei no sentido formal, né? Que passa ali pela Assembleia Legislativa ou pela Câmara de Vereadores. Essa lei, quando ela entrar em vigor, aí ela vai substituir. Porém, não é para acabar com o que existe hoje. O que existe hoje? A forma que está regulamentada, né? O sistema de ensino expedir alguma norma criando ali os conselhos escolares. Isso continua valendo. Só vai ser alterado quando houver uma lei, quando uma nova lei entrar em vigor, e essa lei vai trabalhar ali as regras gerais para a educação, para a gestão democrática na educação básica, no ensino público de uma forma geral, certo? Então, continua valendo o que está previsto hoje e quando houver a lei, vai haver a mudança. Isso aqui é o artigo 9A. E assim nós encerramos a nossa aula de atualização da LDB. Preciso ressaltar que as bancas adoram cobrar alterações nas suas provas. Por isso, se a sua prova estiver próxima, quando a sua prova já estiver próxima, você faça uma revisão somente desse material, buscando ali somente as alterações, porque é uma grande chance de figurar algum desses artigos e incisos na sua prova. Nós vamos fazer uma próxima aula somente com questões desse documento. Vou formular ali uma questão para cada inciso, para cada artigo que foi alterado, para que a gente já entenda aí como a banca pode cobrar em suas provas. E é isso. Se esse material ajudou você a estudar, curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima aula.